Já perceberam que em todo filme pós-apocalíptico, as cidades são tomadas por plantas? Vamos entender como é que isso acontece? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre sucessão ecológica. Em uma cidade estabelecida, com concreto e tudo mais, a vida é difícil de se desenvolver. Ainda mais se fizermos a manutenção e impedirmos que isso aconteça. Se o ser humano sumisse das cidades, a natureza por si só iria fazer um processo chamado sucessão ecológica. E é aí que eu vou explicar como ele funciona e vou dar exemplos para vocês. Em 2013, na costa do Japão, um vulcão submerso entrou em erupção e então criou uma ilha, totalmente inédita e, obviamente, sem nenhuma vida no local. Então, o primeiro tipo de sucessão que vai ser explicado vai ser a sucessão ecológica primária. Nesse ambiente completamente novo, sem vida, a vida irá começar a florescer através de organismos simples, super resistentes a variações como altas temperaturas ou altas taxas de fatores climáticos. Afinal, a gente está falando de um local onde só vai ter solo e nada mais do que isso. Os primeiros organismos em geral são protozoários e bactérias, que devem vir de carona com organismos visitantes, como pássaros, por exemplo, ou até mesmo pelo ar. Na sequência, organismos simples como líquens e musgos irão aparecer, uma vez que esses têm poucas exigências nutricionais e alta resistência. Esses organismos são chamados de organismos pioneiros. Com os pioneiros no ambiente, os fatores climáticos acontecendo em demasia, a tendência é que esse solo comece a receber mais nutrientes e a matéria orgânica formada por esses organismos vai começar a se acumular, aumentando a biomassa do local, dando oportunidade para espécies mais complexas aparecerem ali. As plantas pioneiras vão começar a aparecer, como os arbustos, gramas e plantas simples que devem aparecer. Até mesmo uma árvore ou outra também vai aparecer. E nesse momento, essas espécies pioneiras estão completamente estabelecidas. A gente chama esse momento de ecese. Lembrando que todos os organismos devem vir através de dispersão ou de migração. Se você não lembra como funciona esse processo, dá uma olhadinha no vídeo aqui do canal sobre esse assunto. Claro que isso não é rápido, na verdade é muito demorado, sendo que irão passar décadas para que essas plantas mais complexas sobrevivam ali. Mas, uma vez que o fazem, conseguem fornecer alimento e matéria orgânica na região para algo curioso acontecer. Os organismos pioneiros, que são super resistentes, têm uma fraqueza. Eles não gostam de competição por espaço. Então, uma vez que outros organismos começam a chegar no local e se estabelecer, devido à falta de alimento ou até mesmo à predação, os organismos pioneiros vão começar a desaparecer dessa região. Essa fase é chamada de concorrência. Os últimos organismos a se estabelecer no local geralmente são os animais, iniciando com espécies detritívoras com alta resistência, como cupins, formigas, minhocas, baratas. Então outras espécies de invertebrados vão aparecer, eventualmente os predadores desses animais e por fim espécies maiores, como animais vertebrados. Temos que destacar que nesse momento as taxas de fotossíntese em geral são bem maiores que as taxas de respiração celular. A esse ponto, temos a chamada comunidade intermediária, pois as espécies estão criando seus nichos ecológicos e a comunidade ainda não está completamente estabelecida. Uma vez que todo mundo sabe aonde está o seu quadrado, temos a comunidade clímax, ou seja, estabelecemos um auge de diversidade na região. Agora, nós iremos atingir os maiores níveis de biomassa e as teias alimentares vão ser super complexas. Em um momento como esse, é esperado que as taxas de respiração e de fotossíntese se igualem. Vale lembrar que para chegar a esse ponto, muitos e muitos anos têm que ter se passado. Esse momento se chama de estabilização. É claro que o vulcão do Japão não chegou nessa fase ainda, está no meio desse processo, mas existem outros vulcões no planeta que já fizeram esse processo há muitos anos atrás. Mas você deve estar se perguntando, isso só acontece quando existe um novo local totalmente inexplorado. E o exemplo da cidade? Como é que funcionaria então? Bom, vou dar como exemplo então o Pantanal brasileiro de 2020. Ali aconteceram muitas queimadas e muitas espécies, tanto de animais quanto de vegetais, desapareceram. Ou seja, uma região
que já existia alguma vida, mas foi devastada. A sucessão ecológica irá acontecer em algum momento ali. Porém, nesses locais, a biomassa não foi completamente perdida. Até mesmo alguns organismos podem ter sobrevivido. Isso faz com que tenhamos uma sucessão ecológica secundária, que segue o mesmo padrão da sucessão ecológica anterior que eu comentei. Porém, como já existe biomassa e já existe alguns organismos ali, tudo vai acontecer de forma um pouco mais veloz. Algumas áreas podem utilizar o processo de sucessão ecológica secundária para manter a sua formação vegetal, como é o caso do Cerrado brasileiro, que a cada 2 anos tem um ciclo natural de queimadas. Isso vai servir para que espécies colonizadoras permaneçam crescendo ali e se desenvolvendo. Se o fogo deixar de acontecer nessa região, por exemplo, as espécies vão competir com outras mais complexas e irão desaparecer da região. O fogo periódico nesse local é essencial para a manutenção desse tipo de floresta, fazendo com que a colonização sempre seja reiniciada nesse ciclo de 2 anos. É claro que esse processo só acontece no Cerrado e é exclusivo dele. E é mais importante, ele é natural. Logo, deixa a natureza fazer a queimada que ela quer, que ela mesma se resolve e a gente não tem problema. Na nossa cidade fictícia, se a gente não tivesse nenhum tipo de manutenção do homem, as espécies vegetais iam voltar para a região e ia acontecer uma espécie de sucessão ecológica secundária aqui na cidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!